Olá pessoal, como estão? Aqui é o Daniel Cavalcante, psiquiatra, falando com vocês novamente sobre um tema muito importante nesses últimos tempos, que é a questão agora da falta de ar. Bom, muitos de vocês devem saber que a falta de ar é um dos principais sintomas da síndrome causada pelo coronavírus, mas a falta de ar também é um sintoma muito comum em crises de ansiedade. Tanto que alguns pacientes, às vezes, podem até chegar aí ao pronto-socorro por causa da gravidade da falta de ar que os acompanham em condições de ansiedade muito elevadas. Chegando no pronto-socorro, muitas vezes o clínico também tem dificuldades para diferenciar aquela falta de ar. Se é uma falta de ar causada por uma outra condição orgânica relacionada ao coração ou ao pulmão, ou se é apenas uma ansiedade que está por trás daquela dificuldade de respirar que o paciente vem apresentando. O paciente então submetido a uma série de exames no pronto-socorro, e aí só depois os resultados desses exames virem normais é que o clínico então tem mais segurança, em contar para o paciente que aquilo ali na verdade tem um fundo psicogênico, ou seja, está relacionado ali a tensões mentais daquele paciente. Bom, mas como então nos tranquilizarmos diante de uma falta de ar nesses tempos de pandemia? Para quem já tinha crises de ansiedade anteriormente e sofria nessas crises com essa sensação de sufocamento, de respiração curta, fica um pouco mais fácil, porque aquele indivíduo ele vai saber as características das crises de ansiedade por já ter sofrido com elas em outra época, ou mais remota, ou então mais recentemente, né? Então, para esses indivíduos, o conselho que eu dou é: observe se a crise que você está tendo é parecida com as crises que você tinha no passado. Se sim, é provável que seja apenas algo relacionado à sua ansiedade, né? Ainda mais sabendo que você é mais vulnerável a ter esse tipo de sintoma em condições de maior ansiedade, como a gente vem vivendo atualmente, né? Mas se a crise tem características diferentes, aí você teria que passar para o outro passo que eu vou mostrar aqui para vocês. Para o indivíduo que nunca teve crises de falta de ar, que nunca teve crises de ansiedade, aí fica um pouco mais complicado. O que eu recomendo então? Vamos lá. Na síndrome causada pelo coronavírus, a falta de ar geralmente acompanha os outros sintomas de tal síndrome, por exemplo, febre, tosse seca, esses dois principalmente. Alguns outros indivíduos têm sintomas mais locais aqui no nariz, uma indisposição, enfim. Na síndrome causada pelo coronavírus, a Covid-19, a falta de ar geralmente é progressiva e geralmente não vem logo nos primeiros dias de sintoma, ou seja, primeiro você tem esses outros sintomas para depois evoluir para a falta de ar, e essa falta de ar ela vai piorando dia após dia. Já na ansiedade, essa falta de ar tem um padrão mais aleatório. Ela pode surgir do nada e geralmente a duração dessas crises de falta de ar é mais curta. Alguns indivíduos até comentam de ficar um pouco mais de tempo, de ficarem o dia todo com essa sensação de respiração mais curta. Para esses, a minha recomendação é: pare um minuto quando você sentir isso e faça uma respiração profunda. Se você consegue fazer uma respiração profunda, como você conseguiria em um outro momento em que você não esteja sofrendo de ansiedade, provavelmente essa falta de ar que você sente não está ligada a nada relacionado ao seu pulmão, não está ligada a uma infecção pulmonar, portanto, não estaria ligada à infecção pelo coronavírus, tá certo? Uma outra coisa importante também que vocês precisam se atentar é que a falta de ar ligada à ansiedade geralmente vem acompanhada de outros sintomas também comuns na ansiedade. Uma sensação de aceleração do coração, uma sensação do coração estar batendo forte, que é o que a gente chama de palpitação, uma angústia, uma inquietação interna. Alguns pacientes sentem também um enjoo, uma vontade de vomitar, uma dificuldade de relaxamento. Todos esses sintomas, quando associados à falta de ar, falam a favor de uma crise de ansiedade. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, e qualquer dúvida que algum de vocês possa ter, eu estou aqui à disposição para esclarecer. Um abraço.